Boa noite, família Uivos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos de lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: lobisomem pulou no meu quintal para me pegar. Saudações, Ágata e família Uivos, me chamo Eugênio. Venho por meio deste relato compartilhar uma experiência real que vivi na minha infância e que até hoje me arrepia só de lembrar. Hoje tenho 60 anos, mas na época eu tinha apenas 12. Morávamos no Rio de Janeiro e vivíamos um período difícil, logo após a separação dos meus pais. Éramos 5 filhos e minha mãe. E como o mais velho, além de estudar, eu ajudava no que podia para complementar a renda da casa. O caso aconteceu numa sexta-feira do mês de junho. Pela manhã, trabalhei ajudando na restauração de um muro. Nossa casa ficava no final dessa rua, ao pé de um morro. Um lugar muito bonito de dia, mas completamente sombrio à noite. Depois do trabalho, tomei um banho, coloquei o uniforme e fui para a escola. As aulas terminavam por volta das 18h20. Eu e 2 colegas pegamos o ônibus e mais tarde paramos numa praça para comer bolinho com guaraná. Já passava das 8 da noite quando nos despedimos. Eles seguiram para o condomínio onde moravam e eu subi sozinho a rua até a minha casa. A noite estava fria, típica de junho. Ao chegar, vi as luzes da casa acesas. Entrei, deixei a mochila no quarto e fui para os fundos, onde ficava o tanque de lavar roupas. Lá atrás tínhamos uma visão ampla do morro, que ficava a uns 100 metros. Confesso que naquele dia eu senti um arrepio estranho, como se estivesse sendo observado, mas continuei minha tarefa. Eu ouvia minha mãe e minhas irmãs conversando dentro de casa, e no meio daquela falação ouvi passos vindo do morro, passos lentos. Tentei enxergar alguma coisa, mas as sombras das árvores não deixavam ver nada. Meu instinto mandava eu correr, mas achei que fosse alguém tentando me assustar. Foi quando, de repente, eu vi uma sombra. Ágata era enorme, muito maior do que eu. Logo depois, 2 olhos amarelos surgiram na escuridão, brilhando intensamente e fixos em mim. Não era um olhar de animal comum, era muito assustador. Aquela criatura percebeu que eu a tinha visto e parou. Nesse momento, consegui observar melhor. Tinha orelhas grandes que se mexiam, focinho projetado, a cabeça grande, com pelos escuros e grisalhos, e um tipo de crina. O corpo parecia irregular, com partes sem pelos. Ágata, logo em seguida, aquilo se levantou completamente, e eu te juro, era corcunda, magro, mas muito forte. Abriu e fechou as mãos mostrando unhas enormes, e escancarou a boca mostrando caninos assustadores. Quando ele avançou uma perna e tensionou o corpo, entendi que ia me atacar. Então virei-me devagar e comecei a correr. No instante em que ele percebeu minha fuga, soltou um rugido alto e eu corri pela minha vida. Antes de entrar na cozinha, ouvi um barulho pesado no quintal, como algo grande caindo. Consegui trancar a porta no exato momento em que ela quase foi arrombada. Aquilo rosnava, batia nas portas e janelas. Olha, foi um verdadeiro caos. Minha mãe e minhas irmãs ficaram assustadas e perguntando o que estava lá fora. Eu tentava explicar, mas não conseguia falar de tanto nervosismo e pavor. Ficamos encolhidos perto da pia, ouvindo toda aquela algazarra no quintal. E morrendo de medo, Ágata, do lobisomem conseguir invadir nossa casa. Mas de repente, tudo ficou em silêncio. A janela basculante estava entreaberta e minha mãe foi olhar lá fora.
No mesmo instante que ela colou o rosto na janela, do lado de fora, o lobisomem colocou a cara também. Ela sentiu o hálito podre do bicho. A besta fera rapidamente tentou enfiar a mão para agarrá-la, mas não conseguiu, pois minha mãe, completamente assustada, se afastou rápido, gritando por socorro. Aí, eu e minhas irmãs começamos a gritar juntos. O lobisomem rosnou mais algumas vezes e disparou morro acima. Agatha, pensa no pavor que passamos. Ficamos em pânico. Ninguém dormiu naquela noite. Pela manhã, fui aos fundos da casa e encontrei a mangueira arrebentada, o cano da bica quebrado e marcas estranhas no chão. Foi então que percebi que o barulho da noite anterior foi a criatura caindo ao tropeçar na mangueira. Aquilo me deu o tempo necessário para escapar. Um verdadeiro livramento. Naquele mesmo dia, minha mãe decidiu que iríamos nos mudar dali. E graças a Deus, não vimos mais aquela aberração. Até hoje passo por aquele lugar a caminho do meu trabalho e sinto um misto de saudade e medo. Foi o melhor lugar onde já morei e também o mais assustador. Esse foi o meu relato. Um abraço, Agatha e inscritos, e muito obrigada por contar a minha história. Relato: lobisomem me acompanhava toda noite. Saudações a todos, me chamo Elielson, tenho 54 anos. O que vou contar agora aconteceu quando eu tinha 25 e até hoje não encontrei explicação lógica. A cidade em que eu morava era Conselheiro Mairinque, cidade pequena do interior do Paraná. Lá tinha muitas lavouras. Na época, eu trabalhava como vigia noturno em um armazém de grãos na saída da cidade. Meu turno terminava sempre à meia-noite. Eu não tinha carro, então todas as noites voltava a pé, caminhando quase 4 quilômetros por uma estrada de chão batido, completamente sozinho naquele escuro. No começo dava muito medo, mas com o tempo acabei acostumando. Enfim, depois de alguns meses, percebi que apareceu outro homem fazendo aquele mesmo trajeto. Me senti até mais confortável, pois não era o único que saía do serviço naquele horário. Ele se chamava Valdemar. Cuidava de um sítio que tinha ali perto. Era um pouco mais velho que eu, falava muito pouco, mas sempre muito educado. Sem combinar nada, passamos a seguir pelo mesmo caminho todas as noites. Às vezes conversávamos um pouco sobre a labuta diária e às vezes ficávamos em silêncio e estava tudo bem. Mas tinha uma coisa, Agatha, que era muito estranha. Sempre que chegávamos num trecho onde a estrada passava bem colada a um pedaço de mata fechada, o Valdemar diminuía os passos e me dizia: "Vai indo na frente, amigo, já te alcanço." Nas primeiras vezes estranhei, mas deixei para lá. Só que isso se repetia sempre. Então perguntei o porquê, e ele respondeu que precisava resolver uns assuntos particulares. Logo imaginei que ele estaria de rolo com alguma mulher ali da região, e para estar encontrando escondido, alguém estava levando o chifre. Só que alguns minutos depois, eu ouvia passos atrás de mim. Quando eu me virava, via muito ao longe o que parecia ser um cachorro preto. Ele mantinha a distância. Agatha, ele não rosnava, não latia e não tinha cheiro algum. Ficava bem ao longe, caminhando lentamente atrás de mim. No começo pensei que fosse mesmo um cachorro grande, de raça, que ficava solto na região. Mas aquilo começou a acontecer toda semana e sempre do mesmo jeito. Certa noite, peguei um pedaço de pau e virei com tudo para trás e gritei: "Arreda daqui, vira-lata!" Nesse momento, ele parou e ficou me encarando. Aí me espantei, pois os olhos tinham um tom amarelado. Aí eu saí correndo, mas aquilo não correu atrás de mim. Continuou andando normalmente. Ele só desaparecia quando eu chegava perto da minha casa. Enfim, fiquei perturbado com aquela situação e acabei comentando isso com um colega de trabalho. Ele ficou sério na hora e só me disse que isso não era coisa boa, que eu ficasse muito esperto.
e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Em outra noite eu resolvi fazer diferente. Quando o Valdemar entrou no mato, eu não segui o caminho. Fiquei escondido no meio das moitas, observando. Foi então que ouvi um som estranho, um gemido de dor, que durou aproximadamente uns 5 minutos. Logo em seguida, o mato se mexeu e o cachorro negro saiu exatamente do mesmo lugar onde Valdemar tinha entrado. Ágata, naquela hora o meu corpo gelou e me faltou as pernas. Aquilo parou na estrada, olhou para todos os lados, talvez me caçando, e depois entrou na mata novamente e sumiu. Aí eu aproveitei a brecha e corri para minha casa. E na noite seguinte levei uma faca comigo, pois já estava ciente que aquele homem virava bicho. No mesmo horário nos encontramos na estrada. Aí tomei coragem e falei com ele antes de chegarmos no trecho da mata. Valdemar, não precisa mais se esconder de mim. Ontem eu vi o que aconteceu. Ágata, na mesma hora ele parou de andar e ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, ele me disse: eu nunca quis te assustar, só não posso deixar você sozinho nessa estrada. Perguntei o porquê e ele respondeu, sem me olhar nos olhos: porque tem coisa muito pior do que eu rondando por aqui, meu amigo. Ágata, na hora me deu um arrepio e eu entendi que tinha mais criaturas à solta naquela região. Fiquei sem reação e segui para minha casa calado. Juro que no dia seguinte, logo pela manhã, fui no armazém pedir demissão. Fiquei com muito medo de tudo o que aconteceu. De forma alguma voltaria a transitar naquela estrada à noite. Consequentemente, nunca mais vi o tal Valdemar. Ágata, o que eu vi era um lobisomem, mas totalmente diferente. Não tinha feições bizarras e não fedia. Era um grande lobo ou cachorro, coberto de pelos negros. Não sei se existe muitas espécies, mas aquele que vi, apesar do tamanho exagerado, não era medonho. Tem gente que não acredita que eu não fui atacado, mas é a pura verdade. Ele só me acompanhava. Obrigada por contar o meu relato e uma boa noite a todos. Família Uivos, fiquei imaginando o medo que esse menino passou, hein? Ao ver um lobisomem se aproximando dele. Pelo que entendi, atrás da casa não tinha muro, ou era muito baixinho, o que facilitou a invasão do lobisomem. Que sinistro, hein? E o último relato? Meu Deus, foi muito intrigante. Como assim? O lobisomem não era monstruoso e não fedia? Esse tinha a aparência de um grande lobo. Pronto, agora quando eu ver um cachorro muito grande na rua, vou pensar que pode ser um tipo de lobisomem. Outro medo desbloqueado. Me digam nos comentários o que vocês pensam sobre essas duas situações. Agora vamos aos salves de hoje? Se você quiser receber um salve também é só deixar um comentário aqui. Vai um salve especial para Sofia, Karina Alves, Ana Cláudia Rodrigues, Wilco Oliveira, Maria Tassiana, Peter Souza Santos, Imuriu 2012, Joana Feitosa, Florinda Dias, Ana Cristina, Elisandra Cruz, Dani Ribeiro, Milena Moura, Andy, Jaqueline Souza da Silva, Vanessa Pereira da Silva, Beatriz Reis, Antônio Júnior, Nilce do Lago, Severina Barbosa, Clairton de Souza Carvalho, Carlos Marques, Elizabeth Vieira dos Santos, Reinaldo Ferreira, Rosilda Pereira, Bárbara Cristina Araújo, Ângelo Augusto da Silva, Verdades Inconvenientes, Guilherme Martins, Ellen, José Carlos, Francisco Oliveira, Arlete de Freitas, Júlio César Silva, Cláudia Motola, Vanessa Carolina Coelho, Iraci Souto, Rosimeire Martins, Júnior Martins, Eliezer Gonçalves, Maria de Fátima Soares, Aile Isabelle, Suzane Palim, Miriam Abade, Sandra Araújo, Joana Santos Saraiva, Maria Fernanda, Isa Silva, João Passoni, Tânia Tomico, Márcio Silva, Cantinho da Ed, Wendel José Gonçalves, Sônia Maria Moura, Lúcia Mendes, Eunice Terezinha de Arruda, Inácio Fernandes, P. Silva, Talita Silva, Quinha Caragua, Evaldo Ribas e Rosimeire Ramos. Família, vocês estão ouvindo aí uns trovões, né? O tempo aqui tá fechando para chuva. Glória a Deus!
E eu quero, família, falar para vocês que eu fico muito feliz quando vocês enchem o último vídeo de comentários, porque assim no próximo eu tenho bastante salves para mandar. É minha forma de agradecer imensamente vocês por todo o apoio e carinho que vocês me dão. Saibam que é recíproco. Vocês são mais que inscritos para mim. São amigos de verdade que a vida me deu. Quando eu criei o canal, não demorou muito tempo, apenas 2 meses depois, eu perdi o meu pai. Foi um baque muito grande para mim, vocês não têm noção. Eu estava entrando em depressão. Mas vocês, mesmo sem saberem de nada, porque eu não comentei, estavam me fortalecendo através dos comentários. Cada gesto de carinho, cada palavra amiga me ajudava a erguer a cabeça e seguir em frente. Desde então eu passei a me referir a vocês como família Uivos, porque é o que nos tornamos, uma família. Então, meus queridos e minhas queridas, minha eterna gratidão a vocês. Agora, antes que eu comece a chorar por aqui, eu vou me despedindo, desejando uma noite abençoada a todos vocês, uma excelente semana, fiquem com Deus, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!